na família, por exemplo, você é frescura e tal. E aí elas ficam irritadas com aquilo, né? Você quer ver um exemplo muito comum, muito mais comum do que a fibromialgia? A TPM, tensão pré-menstrual, síndrome pré-menstrual. Pessoas ficam, destroem casamentos, amizades, saem do emprego por causa da síndrome pré-menstrual. E o que existe de gozação em cima de um diagnóstico de TPM, de síndrome pré-menstrual? Ela está assim porque ela está com uma síndrome chamada TPM. TPM, isso é uma desculpa dela, uma desculpa dela. E não sai nenhum exame. Se você for fazer qualquer exame de ultrassom, ressonância, qualquer coisa, de exame de sangue, não se faz o diagnóstico. O diagnóstico é sempre pela conversa com o médico, pelo exame clínico, é assim que ela vai fazer o diagnóstico e tratar. É a mesma coisa da fibromialgia. Então, sabe, se as pessoas falam que isso é frescura, então você se afasta dessa pessoa, porque essa pessoa não está com boas intenções com você. Mais uma pergunta da internet. Posso fazer tomografia da coluna usando aparelho nos dentes? É a Simone, de Tapetininga, em São Paulo. Pode. Se for aquele removível, ainda mais se você for fazer uma tomografia da coluna cervical, é interessante que você retire. Agora, os fixos você não vai retirar para fazer. E hoje, com os novos softwares, a tomografia evoluiu muito, a gente consegue avaliar bem, mesmo usando os aparelhos dentários. E quem tem tatuagem? Pode fazer esses exames sem problema? Às vezes tem uma recomendação lá, avisa se você tem tatuagem. A tatuagem para tomografia não tem problema algum. Agora, para ressonância, isso é algo interessante, porque o que tem se observado é que algumas tatuagens têm uma quantidade de metal que não se sabe, e isso não tem como você prever. E tem descrito na literatura queimaduras de até 2º grau em pessoas que entraram dentro do aparelho de ressonância para fazer o exame. Uau. Porque a ressonância, a gente vai falar mais para frente, mas é um campo eletromagnético, como se fosse um ímã grande. E você, quando você começa a fazer as imagens, você pode esquentar um pouquinho. Entendi. E se você tiver metal, a gente vai falar das contraindicações, mas isso aí pode gerar uma queimadura. É melhor cobrir a tatuagem, então. Então, o que a gente recomenda é que quando você tiver uma tatuagem grande, mesmo que você não saiba, por precaução, a gente coloca uma toalha úmida. Uma toalha úmida. Tá no ar lá, olha a imagem da tatuagem, enorme, ó, pega o braço inteiro lá. Ó, Essa é uma tatuagem bem grande, realmente, tem as pessoas que são tatuadas o corpo inteiro, aí nós nunca nos deparamos com isso, mas eventualmente você tem que cobrir ou até avisar o paciente que se começar a esquentar, ele aciona a campainha. Mas, doutor, explicando isso é para o exame específico de ressonância magnética, não para os outros que a gente falou, raio-x, tomografia, ultrassom, nenhum problema. Também tem marca-passo, que é preciso ter um cuidado especial, aparelho para surdez. É preciso que o operador do aparelho saiba dessas informações, né, doutor? Claro. O marca-passo é uma contraindicação para entrar dentro da ressonância. Inclusive, circular próximo à porta do aparelho de ressonância. Por quê? Porque o campo é muito forte, é um campo eletromagnético muito forte que ele pode descarregar a bateria do marca-passo, ele pode danificar o marca-passo. Não é que ele vai arrancar do peito o marca-passo, mas ele pode danificar. E veja bem, se você depende desse marca-passo e ele desprograma, você pode ter uma complicação, relacionada a isso. Os implantes cocleares também, clipes metálicos de aneurisma, tem gente que fez... Ouvido, né, doutor? Isso, os implantes cocleares... também é uma contraindicação relativa. Os novos já são à base de titânio. Então, os novos aparelhos já são à base de titânio. Esses podem entrar, desde que esteja lá na bula, que é de titânio, e que o médico que colocou realmente ateste que seja de titânio, você pode entrar para fazer. Tá bom, hora de quê, então, agora? Já que estamos falando de tantas coisas, como sempre... Fala com ela, Sandra Nemberg, tudo bem? O que acontece no Brasil e no mundo, Sandra? Bom tudo dia, bem? Mariana, tá elegante? Fernando. Tá muito mesmo. obrigada. É uma blusa, é um vestido? É um vestido. Muito elegante, Sandra. Posso fazer minha perguntinha aqui para os doutores? Claro. Olha só, ressonância magnética, tomografia computadorizada, PET-CT oncológico, exames de imagem estão disponíveis nos hospitais públicos? Estão. A maioria dos hospitais, raio-x com certeza tem em todo hospital, ultrassom também tem e tomografia na imensa maioria. Nos postos de saúde você provavelmente vai encontrar raio-x e ultrassom. Nos hospitais secundários você vai encontrar até tomografia. Nos hospitais terciários, todos eles têm raio-x, ultrassom e tomografia. Alguns já têm, para não dizer alguns, assim, uma grande maioria dos hospitais terciários já tem ressonância magnética também. Ok, muito obrigada então pelos esclarecimentos. Vamos às notícias de hoje. A gente começa falando da reviravolta nas investigações sobre a morte da adolescente Gabriela Nishimura no Parque Hopi Hari, interior de São Paulo. A perícia foi feita na cadeira errada. Quem explica pra gente é Marcela Varani, que está em Vinhedo.
As investigações ganharam um outro rumo depois que a família de Gabriela apresentou à polícia uma foto que mostra que a adolescente estava sentada em uma cadeira na ponta do brinquedo, um assento diferente do informado pelo parque à polícia. Ontem, 2 funcionários do Hopi Hari também contaram ao delegado que 15 minutos antes do acidente informaram aos supervisores que a cadeira na qual Gabriela se sentou estava com problemas. Uma nova perícia foi feita e o laudo deve sair amanhã. Marcela Varani para o Globo Notícia. E hoje devem prestar depoimentos o gerente operacional e o gerente geral do parque, que, segundo o delegado, foi quem indicou a cadeira errada para a polícia. Bandidos assaltaram ao mesmo tempo 2 agências bancárias em Amargosa, a 235 quilômetros de Salvador. Um cinegrafista amador registrou tudo. Armados com fuzis, os assaltantes circulam pela rua com os reféns e com os malotes de dinheiro. Atiram para cima. Há muita gente em volta, curiosa. Um bandido joga moedas no chão e os moradores correm para pegá-las. O grupo estava dividido em 3 veículos. Na fuga, eles queimaram carros e furaram os pneus da viatura policial. Ninguém se feriu. Nenhum dos 10 assaltantes foi preso. Nem se sabe quanto foi roubado. Curitiba, a capital paranaense, também vai ter UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, nas regiões mais violentas da cidade. Dulcinea Novaes. A operação mobiliza 450 homens das Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. Às 6 horas da manhã, toda a área já estava ocupada. Esta ocupação aqui é chamada de Unidade Paraná Seguro. E o objetivo é encontrar pontos de tráfico de drogas numa região onde é alto índice de homicídios ligados ao tráfico. Depois da ocupação, ficará o trabalho da Polícia Comunitária para dar mais segurança aos moradores. Dulcinea Novaes para o Globo Notícia. O imposto de renda é para ser entregue a partir de hoje e o prazo vai até o dia 30 de abril. Quem recebeu mais de R$ 23.499,15 em todo o ano passado deve fazer a declaração. Mais informações no nosso portal de notícias, o g1.com.br. Mais notícia de economia: o governo brasileiro vai aumentar o imposto sobre operações financeiras para tentar segurar a queda do dólar. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explica as medidas numa entrevista à imprensa agora de manhã. Vamos ver como os cariocas estão comemorando o aniversário do Rio, que hoje faz 447 anos. Fernanda Grael conta pra gente. 20 quiosques da Zona Sul encheram a orla de música, principalmente de canções que exaltam os encantos da cidade maravilhosa. As comemorações pelo aniversário acontecem em diferentes pontos do Rio. No Cristo Redentor, o arcebispo Dom Arani Tempesta celebrou uma missa. E a partir das 5 da tarde, tem show de pagode do Sorriso Maroto com um batidão do funk do MC Sapão. Na Quinta da Boa Vista, de graça. Fernanda Grael para o Globo Notícia. E hoje o tempo no Rio vai ser lindo, sol, calorão de 38 graus e vai ter sol forte também entre o leste de São Paulo, leste de Goiás e a Paraíba, tempo nublado e chuvoso no sul e temporais entre o norte e o centro-oeste. Vai fazer calor também em Curitiba, 32 graus, e aqui em São Paulo, 33 graus. Está quente, hein, Mariana e Fernando? Demais, né, Sandra? Eu sei que você gosta de calor, mas passou do limite passou, um pouquinho, né? Não, Sandra, você gosta, agora aguenta. Eu quero calor, Sim. eu quero calor, eu gosto de frio. Tá bom, então. Você gosta de frio? A gente conversa, então, no inverno, depois você aguenta. Com todo prazer. Sandra, até o Jornal Hoje, então, é 1h20, hein? Até lá. Até mais. Gente, o Bem-Estar volta daqui a pouquinho com mais informação útil para a sua saúde. Não saia daí. Saúde, estamos de volta. Hoje a gente está falando sobre a importância dos exames, o significado, como é feito cada um desses exames, os mais importantes, né? Raio-X, ressonância magnética. Tomografia, ultrassom, muita coisa para falar.
Amanhã a gente vai voltar nesse assunto, a gente vai explicar tudo sobre a ressonância magnética. Também vamos te dizer que tem muita gente, olha, 15% das pessoas não lembram de ir buscar o exame. E aí não adianta nada, né? Também tem que guardar esse exame, porque é muito importante para o médico saber o que aconteceu com você, guardar onde. Vamos falar sobre isso, dicas excelentes. O programa foi tão importante que ele continua amanhã, né? E vamos, claro, responder todas as perguntas que vocês fizeram aí pelas redes sociais e pela internet. Doutor José Bento, doutor César estarão aqui com a gente de novo. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. E amanhã ainda tem outra vantagem, que é... Sexta-feira, que chegou. Gente. Se cuida e a gente se vê. Tchau, tchau. Muito legal, né? Todos. Então é isso.